A gente já falou de trabalho, a gente já falou de amizades, a gente já falou de clima. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais profundo aí, polêmico, que é dinheiro e consumo e compras aqui no Canadá. Olá pessoas, muito bem-vindos de volta a esse canal. Se você está chegando por aqui agora, oi, prazer, eu sou a Dani e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como é a história da cultura de consumo aqui da América do Norte, como foi a transição entre a nossa cultura de consumo do Brasil e a cultura daqui, e como foi a mudança do meu poder de compra com o salário que eu tinha no Brasil para o salário que eu tenho hoje trabalhando aqui no Canadá. Acho que antes de mais nada é válido lembrar que eu sou minimalista. Então, por filosofia, eu já não sou uma pessoa que consome desenfreadamente, porque eu já fiz todo um processo de autoconhecimento, de crescimento pessoal para entender como o consumo afeta a minha vida e aprender a fazer escolhas mais conscientes. Mas, morando aqui no Canadá, tão pertinho dos Estados Unidos, tão influenciado pelos Estados Unidos, eu acho muito interessante observar a história da influência da propaganda na vida da gente e na cultura de consumo que vem dos Estados Unidos. A gente é, sim, bombardeado por propaganda em todos os lugares que você pensar na vida aqui no Canadá. E a propaganda acaba não só sendo um jeito de vender um produto, ela acaba virando parte da vida das pessoas. Eu falei mais sobre isso num outro vídeo que eu fiz, só sobre cultura de consumo e a influência da propaganda aqui no Canadá, e eu vou deixar o link aqui em cima para você ir lá dar uma olhada se você tiver esse interesse. Mas enfim, essa influência, ela existe e ela é bastante presente na nossa vida. Mesmo quando você é minimalista, que nem é o meu caso, você, querendo ou não, tá rodeado por isso, você é bombardeado por isso, entendeu? Não é uma coisa que depende tanto assim da gente, porque você precisa pegar transporte público para fazer as coisas, no transporte público tem propaganda, entendeu? E outra coisa que eu acho que precisa ser esclarecido também, antes de falar do que eu compro mais, o que eu compro menos, o que mudou, é a história do meu poder de compra, porque como eu falei no primeiro vídeo dessa série, que hoje eu trabalho em loja, eu recebo o que eles chamam aqui do salário mínimo por hora, que é um salário super básico, e eu trabalho 20 horas por semana, eu não tenho um trabalho full time porque eu ainda não me formei. Mesmo assim, o meu poder de compra aqui, hoje, é muito maior do que o poder de compra que eu tinha lá no Brasil, quando eu trabalhava full time, trabalhava home office, com marketing, e era uma coisa muito mais especializada. Porque os salários aqui são maiores e o dinheiro rende muito mais. Então, assim, receber R$1.000 no Brasil e receber $1.000 aqui no Canadá são duas coisas completamente diferentes. Óbvio que se você está numa situação igual a minha, que você vive de aluguel, você tem que pagar seu aluguel, e aluguel é caro, mas mesmo assim, com $1.000, você consegue fazer muito mais coisas. Você consegue andar de transporte público e você vai para todo lado, você consegue juntar dinheiro, você consegue pagar suas contas e ter coisas de qualidade, você consegue se alimentar de um jeito saudável, de um jeito direito, você consegue comprar coisas que você quer, o que você precisa com mais facilidade do que no Brasil, por exemplo. Eu tava conversando outro dia desse com meu primo que tá pensando em mudar pra cá, e a gente tava falando sobre computadores, porque ele vai fazer uma faculdade muito parecida com a minha, então o computador que ele vai ter que ter para poder aguentar todos os softwares de edição e todas essas coisas é muito parecido com o que eu tive que ter. E a gente tava discutindo porque ele não sabia se ele comprava esse computador lá no Brasil ou aqui. E eu falei que não vale a pena você nem pensar em comprar no Brasil. Esse exemplo eu acho que explica muito a questão do poder de compra, porque, por exemplo, esse computador que eu tenho hoje, que é o computador que eu tenho desde que eu comecei a faculdade, aqui no Canadá ele me custou $3.000. Esse mesmo computador, com as mesmas configurações, com o mesmo tudo, no Brasil estava na base de R$18.000. São 15 mil números aí a mais do que o que eu paguei aqui, se você for comparar uma coisa meio elas por elas, só o numérico. Então, assim, com um salário de $1.000, se eu não precisasse gastar com mais nada, em 3 meses eu conseguia comprar esse computador aqui. Com um salário de R$1.000, eu precisaria de 18 meses, 1 ano e meio, para poder comprar esse computador lá. Então, acho que isso ilustra bem o como as coisas aqui têm um preço mais justo para o salário que você recebe. Não só a questão do,
é mais barato comprar lá ou é mais barato comprar no Brasil. Isso sendo dito, eu preciso dizer que as coisas aqui realmente são mais baratas que no Brasil, não vou mentir. Especialmente coisas assim como, sei lá, roupa, coisas de marca, eletrônico, sei lá, transporte público. São coisas que são muito mais baratas aqui, que pra mim custam muito menos do que custavam antes no Brasil. Oi, tudo bom? Passa. Não, minha filha. Não! Sai de perto da câmera. Vai, desce. Desce, 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 desce. E aí soma que você tem um poder de compra maior e que as coisas são mais baratas, acho que isso acaba passando muito para muitas pessoas que estão olhando de fora de que você é mais rico, né? Mas a verdade é só que você tem uma vida mais tranquila financeiramente porque as coisas são mais justas né, colocadas de um jeito um pouco mais tranquilo de se levar. E aí quando você é recém-chegado aqui, tá no seu primeiro emprego, começa a receber em dólar pela primeira vez, e aí você vê aquele monte de coisa com precinhos baratinhos em dólar que agora você consegue pagar porque você recebe em dólar. É muito difícil você não cair na tentação de sair comprando tudo que você sempre quis na vida e nunca conseguiu comprar. E é também nessa hora que entra o minimalismo de você enfiar na cabeça de que você não precisa sair comprando tudo só porque agora você pode. Faz uma lista do que você quer. Quando for o tempo de ter aquela coisa, quando chegar a hora de ter aquela coisa, quem sabe você consegue comprar aquilo. Especialmente para mobiliar a casa. Ui, desculpa. Tem alguém que tá só o dengo. Especialmente para mobiliar a casa, porque aí você tem umas lojas aqui do tipo IKEA, que você tem móveis de qualidade que vão te durar uns bons anos e que custam, sei lá, 40, 50 dinheiros. É um negócio muito, muito, muito bizarro, assim. E aí você fica com vontade de comprar tudo e de ter aquela casa maravilhosamente perfeita, decorada sabe, mobiliada com tudo que você pensar na vida. Então, como minimalista, você chegar e ser jogado nesse ambiente de cultura de consumo, de propaganda para todos os lados, de ter mais dinheiro, das coisas serem mais baratas e de você realmente precisar, né, remobiliar toda a sua casa, refazer um pouco o seu guarda-roupa, porque tá mudando pro inverno e você não faz ideia do que você vai fazer, é um pouco complexo, mas não é impossível. Eu consegui sobreviver e deu tudo certo. E aí eu queria também responder duas perguntas que eu sempre ouço e eu sempre, né, acabo tendo que sentar e conversar com as pessoas sobre, que é a história de o que eu compro mais aqui no Canadá comparado com o Brasil e o que eu compro menos aqui no Canadá comparado com o Brasil. E a primeira coisa que eu compro muito nesse país, muito mais do que eu comprava no Brasil, é o quê? Chazinhos. Porque chega nessa época de outono, final de setembro, outubro, novembro, é só o que rola. É chazinho quentinho, chocolate quente quando vai ficando mais perto do Natal e por aí vai. E aqui existem várias marcas que fazem chás maravilhosos, desde coisas que você encontra no mercado até uns negócios tipo David's Tea, que é uma loja, uma rede de lojas específica de chá. É uma parada muito maravilhosa. Se você gosta de chá, é assim, sonho de vida. Então, acaba que, além de, eu quero provar um monte de chá legais que eu vi, tem muito acesso e preço baixo de coisas de muita qualidade, então você consegue comprar uns chás muito gostosos, muito maravilhosos, por um precinho muito camarada. Então, eu tenho uma prateleira do meu armário só de chá. A segunda coisa que a gente compra muito mais aqui em casa, depois que a gente mudou, são substitutos para carne, porque aqui tem muitos mesmo. Desde os substitutos mais tradicionais que a gente já conhece no Brasil, como a carne de soja, a carne de glúten, a história do tofu, até coisas como o Beyond, que é uma marca de carne vegetal, que a ideia deles é fazer a carne tão parecida, a carne vegetal tão parecida com a carne animal que você não precisa comer carne animal. E aí você tem coisas como, tem linguiça, tem salsicha, tem bacon, tem carne moída, tem hambúrguer de frango, tem o frango, tem peru de Natal.
feito de substituto de carne, que é uma coisa que a gente sempre come aqui no Thanksgiving, que é também por agora em outubro, que a gente junta todo mundo, a galera dos brasileiros, e faz uma ceia aí só pra gente. Então isso é uma coisa que a gente adicionou muito na nossa alimentação, mas eu vou falar um pouco mais de alimentação em outro vídeo, mas e que a gente compra muito mais, porque no Brasil é uma coisa extremamente cara. E aqui é o mesmo preço de você comprar carne, por exemplo. Tá muito pouca coisa mais caro e você consegue comprar e manter na sua dieta tranquilamente. Terceira coisa que eu compro mais aqui do que no Brasil é o tofu em si. Como eu falei, substituto para carne aqui é uma coisa que tem muito e que o preço é muito justo, mas o tofu em si, você acha 827 receitas e 827 jeitos de deixar ele absolutamente maravilhoso. E você acha como enfiar tofu em absolutamente tudo que você come, entendeu? E como a gente mora aqui perto de Chinatown, então a gente faz compras normalmente já em um mercado chinês, tofu é uma coisa que a gente acaba sempre comprando, porque que é barato, dois, que é uma comida muito versátil, a gente consegue fazer várias coisas diferentes com ela, e três, porque é gostoso, gente. Eu sei que vai ter muita gente que vai questionar essa história do gostoso, mas se você souber fazer certo, o tofu é uma das coisas mais gostosas que tem na vida. E de novo tem um esquilo ali em cima. Meu Deus do céu, eles estão atacados. Quarta coisa que eu compro muito mais aqui em Toronto do que eu comprava no Brasil são plantas. Por quê? Desde que a gente mudou pra cá, toda primavera eu faço um jardim pra gente com ervas, com algumas flores e por aí vai. Mas todo inverno congela a porra toda. Então, assim, 90% das ervas acabam morrendo naturalmente porque o ciclo de vida dela é florescer primavera, verão, sobreviver ao outono e morrer no inverno. Então, aí na primavera seguinte, o que acontece? Você ou compra a semente ou compra a plantinha de novo. Eu não tenho paciência de crescer absolutamente tudo no meu jardim desde a semente. Então, eu compro mais plantinhas para o meu jardim. E conforme a gente foi mudando de casa, a gente primeiro morava num Airbnb que não era nosso, depois a gente pegou um apartamento, alugou um apartamento e aí a gente teve um pouco mais de espaço e agora a gente tá aqui na casa. Conforme a gente foi crescendo de espaço, eu fui achando mais lugares na casa para enfiar o quê? Planta. Eu acho que eu nunca vou ter tantas plantas que eu vou olhar e falar, ok, tá bom de planta. Talvez eu tenha um problema. A quinta coisa que a gente mais compra desde que a gente mudou pra cá é a história das vitaminas. Porque a gente basicamente parou de comer carne, então você tem que fazer a suplementação da vitamina B12 quando você faz essa troca, especialmente se você adota uma alimentação que nem a gente, que é majoritariamente vegana. E dois, porque você passa basicamente 6 meses tendo, sei lá, 10 horas de sol e você normalmente está trabalhando ou estudando nessas horas. Então você não tem como parar e tomar sol ou fazer uma caminhada no sol. Ou não tem como sair de casa mesmo porque tá tudo congelado, tá nevando, tá horrível. Então a gente precisa tomar a história da vitamina D, que foi uma coisa que a gente nunca teve que fazer suplementação no Brasil. E isso é uma coisa muito normal aqui. As pessoas sabem que elas precisam tomar a vitamina D no inverno e elas vão na farmácia e na farmácia tem, é uma coisa que é super mais barata do que era no Brasil para você tomar. Então isso a gente acaba tendo que comprar mais aqui, por causa da alimentação que a gente adotou, né, que a gente precisa da vitamina B12, e outro por causa da falta do sol na metade do ano, que não tem jeito, aí você tem que tomar a vitamina D. E a última coisa que a gente compra mais aqui do que a gente comprava no Brasil é a história de comida por entrega, especialmente nesses tempos de Covid, né, que a gente não tá saindo para lugar nenhum. A gente basicamente tem feito quase toda a nossa comida, mas essa cidade é uma coisa de louco se você gosta de comer, porque tem comida e cozinha de absolutamente todo lugar que você imaginar no mundo. Tipo, pensa num país, qualquer país, pensa aí. Tem um restaurante de comida desse país em Toronto. 80% de certeza. Então, assim, como a gente é um casal muito curioso, a gente tem muita vontade de experimentar várias comidas diferentes, o que acontece? A gente sempre acha um lugar, por exemplo, com uma comida da Etiópia, ou comida vietnamita, ou comida angolana, pra gente provar uma comida diferente. E como a gente também, além de ser um casal curioso, é um casal levemente preguiçoso, a gente prefere que, né,
que a comida venha até nós do que a gente vá até a comida. Especialmente agora que, apesar da gente estar com os restaurantes abertos, ainda tem Covid rolando, eu não vou ficar dando mole, saindo para comer fora, isso eu posso o quê? Pedir a comida para chegar aqui na minha casa. Mas mesmo antes, né, de toda a história do Covid, a gente sempre foi muito de uma vez por mês, 2 vezes por mês, sair e comer uma comida diferente, numa culinária diferente que a gente nunca provou na vida. E a gente provou, assim, umas coisas muito maravilhosas, vou te dizer. E aí, entramos para outra categoria desse vídeo, que são as coisas que eu compro menos do que quando a gente morava no Brasil. E a primeira delas é viagens, porque a gente morava em São Paulo, mas a gente é de Brasília, e aí nossa família morava toda em Brasília. Tanto a minha família quanto a família do meu marido. Então a gente estava nesse trecho Brasília-São Paulo, sei lá, uma vez a cada 2 meses. Então a gente comprava muita passagem aérea, a gente comprava muita viagem, além de fazer muita viagem com a nossa família. Agora que o nosso horário está totalmente bagunçado, a gente não tem como, sabe, parar e tirar tantas férias, porque agora pra gente ver nossa família, a gente precisa de férias. Porque você vai passar 10 horas no avião, você tem que passar pelo menos 2 semanas naquele lugar. Não vale a pena você ir pra passar o final de semana e voltar mais, que nem a gente fazia de São Paulo pra Brasília. E também não dá pra gente fazer umas coisas do tipo, fazendo nada, vamos sair essa sexta-feira à noite e voltar na segunda de manhã e a gente vai, sei lá, pra uma cidade que fica 2 horas daqui. Porque, a gente não tem carro. 2, nenhum dos 2 tem a carteira aqui no Canadá. E 3, eu trabalho final de semana. Então não dá pra fazer essas coisas. A segunda coisa que a gente compra muito menos aqui do que comprava no Brasil é carnes. Porque, como eu falei, a gente tem tido uma alimentação majoritariamente vegetariana e vegana. Então carne é uma coisa muito rara pra gente aqui nessa casa. Não é que a gente não compra. De vez em quando, dá vontade, a gente compra. Mas é muito difícil entrar carne nessa casa. A terceira coisa que a gente comprava muito mais, gastava muito mais dinheiro lá no Brasil, era comidas em bares e restaurantes. Aqui, como eu falei, a gente prefere muito mais fazer a nossa comida e como você tem acesso a muitos ingredientes muito legais que a gente não tinha acesso no Brasil, é muito mais fácil você fazer isso. Fora que a gente é muito fã de chamar todo mundo pra vir na nossa casa, pra gente fazer um jantar, pra gente tomar uma cerveja e todas essas coisas. E ainda tem a história de que no inverno, você não tá afim de ficar 15, 20 minutos na neve, no frio de -20, esperando pra sentar em um restaurante ou em um bar. Eu, particularmente, não. A quarta coisa que eu compro muito menos aqui do que eu comprava no Brasil são roupas, sapatos e acessórios. Por quê? Apesar de tudo isso ser muito mais barato aqui no Canadá, rola um planejamento muito grande de quando você vai conseguir usar aquilo. Então, assim, exemplo, estamos em outubro. Outubro é o quê? É outono. Tá frio, as temperaturas não passam de 12, 13 graus quando tá muito quente. Chove pra caramba. Mas ainda não tá nevando, não adianta eu comprar um vestidinho bonitinho que eu vi agora, porque eu só vou conseguir usar esse vestidinho de alcinha e por aí vai no ano que vem. A mesma coisa, digamos que tá no meio de julho, eu vejo uma bota maravilhosa de inverno, de neve, que é, sabe, super impermeável, resistente ao frio, cheia de pelinho por dentro, todas essas coisas. Mas julho é o alto do verão. Julho é aquela hora que você não consegue nem colocar uma calça jeans que você já fica suando de calor. Julho é aquela hora que o algodão é seu melhor amigo porque é o tecido mais levinho que você consegue achar na face da terra. E julho é aquela época que você pensar em colocar uma meia já te dá, assim, agonia. Se você comprar essa bota, você vai, no mínimo, ter que esperar até dezembro para usar. Então, assim, existe um planejamento muito grande, pelo menos da minha parte, de o que eu quero ter naquela estação, o que eu vou precisar naquela estação, o que eu vou realmente usar naquela estação. Se vocês quiserem, eu falo um pouco mais sobre como eu faço essa rotação do guarda-roupa de estação para estação aqui no Canadá.
mas é uma coisa que é muito real. Você não consegue usar as coisas de uma estação para outra, basicamente, então não adianta nada você comprar uma bota no verão, porque você só vai conseguir usar aquilo daqui meses. Não adianta nada você comprar uma regatinha no inverno, porque você só vai conseguir usar aquilo daqui meses. Então eu prefiro me planejar completamente, fazer uma lista, né, uma board no Pinterest para saber como eu quero que aquilo, né, a carinha que aquilo tenha, e comprar muito, né, concisamente só aquelas coisas que eu preciso. Última coisa que a gente compra muito menos aqui do que a gente comprava lá no Brasil é gasolina, porque como eu falei, nós não temos mais carro, então a gente basicamente não gasta gasolina com nada. E é uma coisa muito legal porque aqui dá para você ir para absolutamente qualquer lugar de transporte público, você não precisa ter carro. Você pode ter carro se você quiser, mas você não precisa ter carro para viver. E é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal também para não perder nenhum dos próximos e assina as notificações para você saber sempre que eu postar um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.